Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à live número 117. Isso mesmo, estamos há 117 semanas consecutivas, toda segunda-feira aqui no YouTube, 19h37. Hoje, em especial, eu não estarei ou não estou ao vivo com você, porque no momento da live eu estarei ministrando um treinamento sobre palestras de poder, a formação para palestrantes. E aí não teria como eu estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso eu deixei esse conteúdo, o conteúdo de hoje, gravado para você e é um conteúdo muito relevante. Espero que você possa aproveitar. E eu gosto de avisar logo no início da live, porque senão você vai interagir comigo e eu não vou responder para você. E normalmente nós temos essa interação toda segunda-feira. Então não se esqueça do C, compartilhe, comente e se você gostou do vídeo, obviamente curta, né? Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, logue aí na sua conta e se inscreva. Nós estamos com a meta para chegar em 2.000 inscritos. Então, nos ajude a alcançar essa meta. O tema de hoje é baseado no meu livro Questione. E o tema é como fazer perguntas em qualquer situação. Essa promessa eu sempre fiz nos treinamentos que eu ministrava sobre o livro. O treinamento era perguntas potencialmente poderosas e eu fazia essa promessa aos participantes. Nunca mais você vai ficar sem conseguir elaborar uma pergunta com base no método que eu desenvolvi. E também, quando eu escrevi o livro, eu coloquei essa mesma promessa aqui. O método é o ativador de perguntas. Quando eu ensino, vou ler para vocês, quando eu ensino esse método em algum workshop, faço uma promessa aos participantes e quero fazer essa promessa para você também. Ao aplicar esse método, nunca mais você ficará sem saber o que perguntar. Está aqui um livro, está aqui a prova. E eu vou te ensinar esse método de como elaborar perguntas em qualquer situação. E você pode, inclusive, ensinar para outras pessoas esse método. Obviamente que eu recomendo que você cite a fonte, que a criação do método é minha, está no meu livro Questione. Mas antes de ensinar o método, deixa eu contar uma história. Alguns anos atrás, talvez muitos anos atrás, mais de 14 anos atrás, para ser mais preciso, eu estava preparando um treinamento. Na época eu trabalhava numa dessas grandes empresas de treinamento, talvez a maior empresa de treinamentos corporativos do mundo. E lá, o diretor da empresa chegou e perguntou: Ciro, o que você está fazendo? Só estou elaborando aqui algumas perguntas para o treinamento, mas está muito difícil. E ele disse: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito ao fazer essas perguntas? E eu disse: como assim propósito? Eu só tenho que elaborar perguntas para fazer no treinamento. Ele disse: não, o primeiro passo é você ter um propósito muito claro. Qual é o seu propósito ao fazer perguntas? Depois de algum tempo, refletindo, pesquisando sobre como fazer perguntas, eu percebi que não tinha muitos livros neste tema. Comecei a pesquisar e lancei um treinamento, na época um workshop, perguntas potencialmente poderosas. E depois, com base neste workshop, eu escrevi o livro Questione, porque saber perguntar é mais efetivo do que todas as respostas. Então é um livro pequeno em termos de tamanho, mas com conteúdo valioso. E aqui tem diversas estratégias para você aprender a fazer perguntas. Mas eu desenvolvi um método que se chama ativador de perguntas. E além disso, no livro consta os 7 P's das perguntas potencialmente poderosas. E elas são potencialmente por quê? Quando eu faço uma pergunta durante um treinamento, num processo de mentoria,
essa mesma pergunta feita para pessoas diferentes, ela pode alcançar o seu propósito, atingir o seu resultado. Mas com uma pergunta pode atingir, com a outra não. A mesma pergunta. Ou às vezes a mesma pergunta feita em contextos diferentes, em momentos diferentes, uma pode atingir o seu resultado e a outra não atingir. Portanto, o poder é potencial, não é um poder real na pergunta. Ele só se torna um poder real, só se torna uma pergunta poderosa se atingir o resultado. E vai depender do contexto, da pessoa, de outras variáveis. Por isso que a pergunta é potencialmente poderosa. E os 7P são elementos que as perguntas têm. Um deles é o propósito, mas tem outros, como perspectiva, pronomes interrogativos. Então, são diversos elementos que compõem as perguntas. E hoje, então, eu vou te mostrar esse método ativador de perguntas para você fazer perguntas em qualquer situação. Depois você vai me contar se fez sentido, se é isso mesmo. Mas primeiro, deixa eu te contar. Você sabe... Te contar não, quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem é a maior autoridade em fazer perguntas? Talvez você esteja pensando que sou eu, mas não sou. Obrigado pelos créditos, pela credibilidade, mas não sou eu. Também não é o Anthony Robbins, se é que você sabe quem ele é. Sócrates também não é o Sócrates, embora ele tenha sido o pai da maêutica, ele tenha criado o método socrático, mas não é ele. É alguém que você conhece, talvez você inclusive já tenha sido esse maior especialista, ou maior autoridade. Num estudo realizado na Inglaterra, eles identificaram que uma criança na idade pré-escolar, ela faz em média entre 100 e 300 perguntas por dia. É uma metralhadora de fazer perguntas. E principalmente a menina, que a menina chega a fazer 390 perguntas por dia. Então, a maior autoridade em fazer perguntas é uma menina de 4 anos. Interessante, não? Só que o tempo vai passando e essa menina e esses meninos, nós vamos perdendo a nossa competência de fazer perguntas. Ou isso vai atrofiando. E a pergunta é, por que reduzimos a nossa capacidade de fazer perguntas? Diversos fatores contribuem para isso. Mas num estudo feito pelo Instituto Right Question, ou Perguntas Certas, algo parecido, crianças até 10 anos fazem mais perguntas do que escrevem ou do que leem. Depois, a escrita passa a ser o primeiro, a leitura o segundo e perguntas por último. Esse estudo foi feito com pessoas até 18 anos. Então, nós inicialmente temos essa habilidade e com o tempo vamos migrando para a escrita, para a leitura, hoje para assistir vídeos, mas isso vai mudando. E nós podemos criar um contexto diferente dentro das organizações, criar uma cultura de perguntas. Primeiro é valorizar as perguntas, porque as pessoas fazem aquilo que a gente diz, fazem aquilo que a gente dá exemplo e fazem aquilo que a gente valoriza, só que na ordem inversa. Primeiro eles fazem aquilo que a gente valoriza, depois aquilo que a gente demonstra, dá exemplo e por último aquilo que a gente faz. Portanto, nós precisamos dentro das organizações valorizar as pessoas que fazem perguntas, porque algumas vezes são rotuladas como pessoas chatas. E na escola, um dado interessante, normalmente os pais perguntam, e eu estou me incluindo junto, quando o filho chega da escola, pergunta, e aí filho, o que você aprendeu? Ou filha, o que você aprendeu hoje?
Só que teve alguém que fez uma pergunta diferente. A mãe do Nobel de Física de 1944, Isidor Isaac Rabi, a mãe dele fazia uma pergunta diferente. Ela perguntava o seguinte: filho, o que você perguntou hoje? Então imagine você mudar a cultura dentro da sua casa, mudar a cultura dentro da sua empresa, dentro dos seus treinamentos, dentro das empresas que você atende. O que você perguntou hoje? Foi feito um outro estudo, uma pesquisa com líderes. E eles perguntaram o seguinte: vocês preferem que lhe perguntem a sua opinião ou que lhe digam o que fazer? 95% dos líderes disseram que preferem que lhe perguntem a sua opinião. Mas depois foram checar com esses mesmos líderes e eles, 58% do tempo, eles dão instruções, ao invés de permitir que a sua equipe faça perguntas. Portanto, nós temos uma cultura de dar resposta e não uma cultura de fazer perguntas. E a partir de hoje eu quero te ajudar nesse movimento para que você possa mudar isso, fazer mais perguntas. Mas se eu não sei como fazer, eu vou te ensinar um método que vai te ajudar a elaborar perguntas em qualquer lugar, em qualquer situação. Se você não tem ainda o meu livro Questione, você pode adquirir na Amazon. Ele tem no Kindle ilimitado, na assinatura, e aí ele é gratuito. Você pode comprar o e-book, formato e-book, e você pode também comprar o formato físico dele. Então tem essas duas possibilidades para você adquirir esse livro. O objetivo não é vender, mas mostrar que você tem essa possibilidade de adquirir o livro. Até porque o método eu vou te ensinar agora. Então, como funciona? Eu vou usar alguns cards ilustrativos, mas não preciso. Os cards são só para facilitar a minha didática. O que vai depender é do ambiente que você está, do propósito que você quer com as perguntas. Então, eu vou aqui inicialmente mostrar o método, mas o ideal é que você alinhe o método com o seu propósito. Eu não vou trabalhar o propósito você vai trabalhar. Então, eu vou explicar de forma geral como utilizar o método. Então, o método, basta você perceber no ambiente que você está ou lembrar de memória um objeto. Então, o primeiro elemento do método que você precisa de um objeto. O segundo elemento é quais são os elementos deste objeto. E aí são dois elementos que você vai analisar: características ou funções ou funcionalidades daquele objeto. Isso que você precisa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui dos cards do Storyteller. Esses cards estão disponíveis para quem está na comunidade TrainerFlix. Tem um workshop sobre contar histórias, sobre storytelling, e lá está. Então, aqui um avião. Então, vamos pensar. Quais são as características do avião? Ele tem asas, né, dá para a gente ver aqui. Ele tem turbinas. Quais são as funções dele? Voar, decolar, pousar. Dentro do avião tem tripulação, tem turbulência, algumas vezes, tem piloto, tem rota. Então, são alguns elementos que compõem o avião. E aí, o seu propósito ao fazer uma pergunta, ao elaborar uma pergunta, você vai utilizar algum desses elementos. Por exemplo, como você está pilotando a sua vida? Interessante, né?
Na sua carreira, você é passageiro ou tripulante? Na sua carreira, você é passageiro ou você é o piloto? Que tipo de feedback você está buscando para corrigir a sua rota? Você tem buscado feedback para corrigir a sua rota como treinador, treinadora? Com que frequência você está checando o seu sistema de orientação? Quem que está na torre de controle dando orientação dentro do seu ambiente de treinamentos, por exemplo? Como você pode minimizar as turbulências dentro da sala de treinamento? Então perceba que eu estou utilizando os elementos do avião para fazer a pergunta. Portanto, não importa onde você está, basta você olhar para o lado e ver os objetos que tem lá, ver quais são os elementos desse objeto para você criar as perguntas. Por exemplo, aqui bagagem, uma mochila ou uma bagagem de mão. Quais são características? É peso, cheia, vazia, carregar, deixar, guardar. São vários elementos. Então, por exemplo, pensando nas lives, quais foram os aprendizados que você teve nas lives que você está carregando na sua mochila de aprendizagem? Ou na sua bagagem de mão? O que você está guardando de rancor na sua mochila? Que culpa que você está carregando com você como se fosse uma bagagem de mão? Então veja que eu estou trazendo para contextos diferentes ou propósitos diferentes, mas ainda assim estou usando os elementos da mochila. O que você precisa esvaziar para poder aprender mais hoje, na live de hoje? Qual a experiência que você já tem, que você está carregando na sua bagagem, que podem te ajudar a potencializar o aprendizado de hoje? Então são tudo perguntas baseadas nos elementos da mochila. Então, o que é um método? O método é, primeiro, o objeto. Segundo, os elementos desse objeto. Quais são os elementos? Características ou funções, funcionalidades daquele objeto. Vou pegar outro, por exemplo, porta. Isso vai ter em qualquer lugar que você for, não é? Talvez não tenha uma mochila lá, talvez não tenha um avião para você lembrar, mas a porta vai ter. Então, vamos pensar aqui nas funções da porta. Entrar, sair, fechar, chave, abrir. Quais portas você precisa abrir de oportunidade para vender seus treinamentos? Que crenças você está trancando, fechando a chave na sua cabeça e não está permitindo sair? Quais são os valores que você guarda? As 7 chaves está guardado com você. E aqui valores no sentido daquilo que a gente valoriza, que é importante, né? O que você precisa abrir a porta e deixar sair da sua vida? Como você pode criar relevância para bater na porta da atenção dos participantes para que eles deixem o seu conteúdo entrar? Então, são elementos
que compõem aquele objeto. Um outro objeto que a gente encontra e tem boas percepções é o sofá. Quais são as características do sofá? Descanso, acomodação, sentar, deitar. Qual é o sofá que você está usando como desculpa para não entrar na comunidade TrainerFlix? Por que você está descansando ao invés de ingressar na comunidade e transformar os seus processos de aprendizagem? Que já aproveitei para vender um pouco, né, turma? Lâmpada, clarear, iluminar, escuro, acender. E aí, a partir desses elementos, você elabora as perguntas. Tente elaborar algumas aí, com a lâmpada. Semáforo. Pare. Atenção. Avance. O carro. Direção. Roda. Alavanca. Marcha. Marcha ré. Espelho retrovisor. Farol. Olha quantos elementos você pode utilizar para fazer perguntas. Então, esse método, outro exemplo, cadeado, o que você está? Fechado, trancado, abrir, a lanterna. Pense nos elementos agora. Caneta. São só exemplos, tá? Elevador. Não precisa ser esse. Aqui é mais para ilustrar. No workshop Disc em Lego, onde eu ensino você a fazer devolutiva do disc ou de qualquer outro assessment, usando peças de Lego, a metáfora que eu utilizo é o elevador. Como que cada perfil do disc se comporta no elevador. Fluente, dominante, estável, analítico. Bem legal, né? A borracha. O alvo. Algemas. Boas metáforas, né? Ótimas perguntas. O despertador, olha que legal. Quantos elementos tem, quantas possibilidades. Óculos. Chave. Opa, quase caiu aqui. Tesoura. Espelho. Então, aqui alguns exemplos. Deixa eu te trazer mais alguns aqui, dados. Celular ou telefone. O cofre. Janela. Escada. E tem muitos outros aqui no Storytelling. Mas aqui é só como ilustração. Você não precisa desses cards para elaborar as perguntas, porque você vai lembrar dos objetos. Na verdade, você vai ver os objetos que tem no seu ambiente. O que tiver ali, você analisa quais são os elementos que compõem esse objeto, características ou funções, funcionalidades. E a partir destas palavras, você não precisa usar aquela palavra, você pode utilizar uma palavra similar, por exemplo, a lanterna é luz, mas eu posso utilizar como, por exemplo, foco, clareza. Eu não preciso necessariamente usar a expressão luz
Eu posso pegar uma palavra similar para elaborar a pergunta. E aí você vai poder elaborar perguntas em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Por quê? Porque você tem os ativadores das perguntas naquele ambiente. Então, os objetos, eles funcionam como o gatilho, como o ativador da pergunta que você vai fazer. Tente elaborar algumas perguntas e poste aqui nos comentários, assim que eu finalizar a live. E aí depois eu vou analisar as perguntas que vocês colocaram, se você quiser, obviamente, e vou dar um feedback para você, tá bem? Então estamos chegando ao final desta live. Espero que esse método te ajude, que você use bastante. Não se esqueça de fazer referência da fonte do livro Questione. Está na página 65. E aqui no livro eu tenho espaço para você treinar. Tem vários objetos que eu coloquei. Ó. E aí tem espaço para você treinar no próprio livro. Claro que aí no livro impresso, né, para você poder escrever. Ó. São vários objetos que eu coloquei aqui. Por exemplo, veículo. Deixa eu dar alguns exemplos. Bagagem de mão, capa de revista, dinheiro, espelho, porta, sofá, telefone, televisão, veículo já falei. E aí depois tem espaço para você colocar outros objetos e também pensar nas características, nas perguntas. Então chegamos ao final da nossa live. Lembre-se do triplo C, curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, aproveite para fazer sua inscrição. Isso nos ajuda a alcançar a meta de 2.000 inscritos. Se você ainda não está no clube de treinadores, treinadoras, clube de treinadores corporativos, você pode acessar o link que tem lá na minha bio no Instagram. Ciro Daniel Oficial. Aproveita já para me seguir lá, né? Ou no da Academia do Trainer. No perfil da Academia do Trainer também tem. Aproveita para seguir a Academia do Trainer lá no Instagram. Então, nos vemos na próxima segunda-feira, 19h37, ao vivo com vocês, aqui no YouTube. Tchau, bons treinamentos por aí.